No futuro, o Sol morre, e pela ausência de calor, o planeta Terra acaba entrando em uma era de gelo. Desesperados por uma solução, os humanos criam enormes propulsores para a Terra viajar pelo espaço em busca de um novo Sol. Mas será que esse plano dará certo? Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Terra à Deriva, um filme chinês de ação e ficção científica lançado em 2019. Então, partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Em 2061, o Sol está passando por drásticas mudanças, e os cientistas previram que ele irá destruir a Terra em 100 anos. Mas para encarar essa terrível catástrofe, os países do mundo inteiro decidiram se unir, formando um único governo mundial, desistindo assim de guerras e de outros conflitos. E para tentar salvar a Terra, eles pretendem construir vários motores gigantescos com 11 metros de altura, que irão levar o planeta para o sistema solar Alpha Centauri, que fica aproximadamente a 4,4 anos-luz de distância da Terra. Mas para garantir que o planeta não se choque com algum asteroide durante o trajeto, o governo unificado enviará vários astronautas para o espaço, para eles irem abrindo o caminho e alertarem se algum perigo aparecer. Um desses astronautas é Pei Chang. Antes de partir, ele se despede do seu filho Liu Ti, do seu pai, explicando que pelo fato de ter aceitado ir nessa missão, o governo deu o direito dos dois morarem em uma das cidades subterrâneas que foram construídas embaixo dos motores. Já na superfície do planeta, a situação só piora. O nível dos oceanos subiu 300 metros, e como consequência disso, terríveis enchentes surgiram e inundaram vários locais. Após isso, 17 anos se passaram, e descobrimos que a maior parte da população da Terra morreu, pois não havia espaço para todos nas cidades subterrâneas. Liu Ti já é quase um homem feito e tem um bom conhecimento em engenharia e tecnologia. Nesse dia, ele ativa o alarme de incêndio da escola para conseguir tirar sua irmã adotiva Han Du da sala de aula. E o maior sonho dos dois é ver a superfície do planeta, já que eles eram jovens quando vieram morar no subterrâneo, e por isso não se lembram de quase nada. Mas para conseguir sobreviver na superfície que se encontra congelada pela ausência do calor do sol, Liu Ti e Han Duo vão até um cara chamado Yi, que aluga para ele trajes termais e plaquetas com identificações falsas. Só que logo, Yi percebe que os jovens não pretendem voltar com os trajes, e se irrita tentando tomar as vestimentas de volta. Porém, Liu Ti infla uma cápsula em formato de bola, e depois explode ela usando um maçarico. Isso dá o tempo necessário para ele e Han Duo fugirem do local com os trajes. Após passarem pelos guardas usando as plaquetas falsas, os jovens entram em um elevador que sobe por 5 km. Ao finalmente chegarem, eles se deparam com a cidade de Pequim, que está completamente congelada e sem vida. Graças aos trajes, os dois conseguem sobreviver a temperaturas de menos 84 graus. Logo, eles entram no caminhão do seu avô Chang, usando um cartão que roubaram dele, e que serve como chave, já que Chang é motorista sênior da divisão de transportes de Pequim. E pelo fato de não saber dirigir direito, Liu Ti bate o caminhão e comete algumas infrações de trânsito. Mas eu acho que não tem problema, afinal esse caminhão é claramente feito com computação gráfica. Passando para a plataforma espacial de navegação, Pei Chang se tornou tenente, e ao olhar pela janela, ele percebe que estão passando pelo planeta Júpiter. Mas apesar disso, o cara está se aposentando, e irá voltar para a Terra em breve. Ele até recebe uma vodka de presente de seu amigo russo Makarov. Já os outros astronautas aplaudem Pei Chang, lhe agradecendo pelos anos de serviço prestados, sendo que o plano deles consiste em fazer com que a Terra fique próxima de Júpiter, para usar a gravidade desse planeta para acelerar a viagem espacial. Bom, pelo menos a teoria era para ser assim, já que um grande problema surge. Devido a um erro, a trajetória da Terra é desviada, e ela começa a ir de encontro com Júpiter, correndo o risco de se chocar contra o planeta. De volta aos jovens, eles se deparam com uma barreira policial lhes esperando na estrada, e logo são presos. Os dois então fazem amizade com outro adolescente chamado Tim, que trollou ambos fingindo ser um guarda quando as luzes estavam apagadas. Algumas horas depois, Chang chega na prisão e para tentar soltar seus netos, ele dá para o guarda um óculos de realidade virtual de 50 anos atrás, que vem com um jogo que aparece várias mulheres vestidas com poucas roupas, se é que vocês me entendem. Só que como consequência disso, Chang também é preso junto com os jovens, gerando uma cena bem engraçada. E galera, sem querer assustar alguns de vocês ou bancar o alarmista, mas recentemente a Terra sofreu com várias explosões solares que desencadearam uma onda de calor enorme no nosso planeta. E eu sei que algumas pessoas podem dizer que as explosões solares sempre existiram, e isso de fato não está errado. Porém, essas mais recentes impressionaram os cientistas por conta da intensidade. Existe até um perigo dessas explosões causarem um apagão no nosso planeta, porque elas afetam as ondas de rádio e também os eletrônicos, mas vamos torcer para que isso não aconteça. Continuando com o filme, para a sorte dos jovens e o azar do resto do planeta, a gravidade de Júpiter começa a ficar irregular e afeta a Terra negativamente, causando terremotos extremamente violentos e nunca antes vistos na história da humanidade. As cidades subterrâneas desmoronam e milhares de pessoas morrem soterradas. Mais de 30% dos motores também falham, acabando com a esperança da Terra de chegar em outro sistema solar. Por conta dos terremotos, a cela da prisão é derrubada e Chang consegue sair com seus netos. Porém, Tim fica para trás e implora para eles ajudarem. E mesmo correndo o risco de uma pedra cair em sua cabeça, Liu Ti volta e usa o exoesqueleto que tem em sua mão para abrir a cela na base da força.
ameaça. Para tentar escapar de tanta destruição, Shang e os jovens entram no caminhão e tentam se afastar o máximo que podem. Nesse momento, um pedregulho enorme desaba em cima da caçamba do caminhão, fazendo com que o veículo ficasse preso, e eles fossem parar cada um em um canto da cabine. Liu Ti então se esforça para alcançar o painel e puxa uma alavanca que separa o veículo da caçamba, para eles conseguirem fugir. Enquanto isso, Peng Chang e os outros astronautas são informados por Moss, a inteligência artificial da estação, que a Terra irá colidir com Júpiter em 37 horas. Preocupado com seu filho e com seu pai, Peng Chang entra em contato com eles para saber se os dois sobreviveram a essa catástrofe. Uma vez que descobre que sim, o cara fica mais tranquilo e entra nas cápsulas de hibernação com os outros astronautas, porque a estação espacial precisará economizar energia para se preparar para o pior. De volta à Terra, o governo mundial emite um alerta para todos os cidadãos, explicando que eles devem se empenhar ao máximo para religar os motores que foram desativados por conta do terremoto, já que essa é a única forma de desviar o curso da Terra para impedir que ela colida com Júpiter. Porém, Shang tenta fugir para não ter que ajudar, afinal essa é uma tarefa extremamente arriscada que pode custar a vida de seus netos. Mas durante o trajeto, os quatro são abordados por um veículo militar, que ameaça abrir fogo se eles não pararem. Sem escolhas, Shang para de dirigir, e o capitão Wang Lei desce do seu veículo e explica que precisa da ajuda deles para transportar o núcleo acendedor, que é um dispositivo que servirá para dar ignição em um dos motores, o religando na mesma hora. Então, Shang usa seu caminhão para levar o veículo e também os militares. Após alguns minutos de viagem, eles chegam até Xangai e veem que uma enorme muralha de gelo se formou no local. E para descobrir se é seguro entrar no lugar, os militares utilizam um drone para observar a cidade do alto. Uma vez que percebem que está tudo ok, eles adentram em Xangai. E Shang diz para seus netos que antigamente nesse local as pessoas não se preocupavam com o estado do planeta, e sim somente com o dinheiro. Mas voltando um pouco, essa história do governo enviar alertas para a população não acontece somente nos filmes, já que recentemente, no dia 4 de outubro, o governo americano enviou ao mesmo tempo um alerta para o celular de todos os cidadãos. Mas calma que não aconteceu nenhuma catástrofe, já que o objetivo por trás disso era testar o sistema de alarmes de emergência, para ver se em uma situação real ele iria cumprir o seu papel funcionando como deveria. A Rússia também fez algo parecido recentemente, e convenhamos que no caso deles poderia ser um perigo real. Afinal, eles estão tretando com um país vizinho. Passando para a estação espacial, Peng Chang pergunta para o Moss onde está o seu filho, e a inteligência artificial responde que o jovem está passando por Xangai para ajudar a consertar o motor. Isso deixa Peng Chang furioso, porque pensou que seu filho estava indo para um abrigo subterrâneo onde ficaria longe do perigo. Sem perder tempo, o cara liga para o capitão Wang Lei e pede para ele deixar seus familiares irem para o abrigo, mas por ter uma patente maior, Wang nega o pedido porque precisa da ajuda deles para cumprir essa missão. Ao escutar a conversa dos dois, Liu Ti fica irritado, porque ele culpa Peng Chang até hoje pela morte da sua mãe. Nesse momento, é revelado que antes de ir para o espaço, Peng Chang ganhou o direito de enviar somente 2 pessoas para viverem na cidade subterrânea, mas pelo fato da sua esposa estar doente, o cara preferiu mandar o seu pai junto com Liu Ti. Como consequência disso, a mãe do garoto morreu por não ter mais acesso ao tratamento médico, e ele ainda guarda mágoas. Já Peng Chang se sente culpado, mas no fundo sabe que fez a escolha certa. E quando a viagem parecia estar tranquila, mais placas tectônicas se rompem e causam outro terremoto. Blocos de gelo começam a despencar das muralhas, e esse soldado vomita dentro do seu próprio capacete por conta do nervosismo, enquanto que Tim fica com medo de morrer. Rapidamente, a estrada é bloqueada por conta dos destroços, e eles são forçados a abandonarem os veículos. Shang então diz que eles deveriam fugir logo, mas o capitão decide ficar mais alguns instantes, só para pegar o núcleo acendedor, arriscando assim a vida de todos por priorizar o sucesso da missão. Logo, eles entram no prédio mais alto de Xangai na intenção de subir até o topo para serem resgatados por algum helicóptero. E para chegar até lá em cima, os soldados acoplam alguns cabos no elevador, e todos vão subindo aos poucos. Mas por estarem levando o núcleo junto, os cabos não aguentam o peso, e Shang começa a despencar em direção ao chão. Só que felizmente, um soldado consegue segurá-lo, e se esforça bastante para se manter pendurado mesmo com um peso extra. Mas como desgraça pouco é bobagem, o elevador despenca também, ameaçando esmagá-los. Em um ato de heroísmo, esse soldado abre a porta do andar e joga Shang para dentro, morrendo no processo para salvá-lo. Todos ficam tristes com essa perda, e agora Shang se encontra separado do resto do grupo. E para piorar, o cara percebe que seu traje rasgou, fazendo com que quase todo o oxigênio fosse desperdiçado, lhe restando somente 8%. Para conseguir respirar, Shang retira o seu capacete, mas como consequência disso, ele começa a ser congelado por conta da baixa temperatura. Em seus momentos finais, o cara relembra o que aconteceu há 14 anos atrás. Várias pessoas estavam se afogando em uma enorme enchente que afetou a cidade inteira, e ele salvou uma garotinha órfã e decidiu adotá-la. Essa garotinha era Han Duo, e ele a criou como se fosse sua filha. De volta ao momento atual, o prédio começa a desabar, e Liu Ti diz que irá até seu avô para tentar salvá-lo. Percebendo que essa é uma péssima ideia, o capitão e os outros soldados lhe seguram e levam ele para fora. Assim que o prédio desaba, os jovens começam a lamentar a morte do seu avô. Liu Ti até culpa o capitão e tenta acertar um soco nele, mas o cara lhe imobiliza facilmente porque tem treinamento militar. Ainda furioso, Liu Ti decide abandoná-los, porque só quer voltar para casa e não está se importando se os motores serão ou não consertados.
Portanto, ele, Handuo e Tim vão embora sem olhar para trás. E se você estivesse no lugar desses jovens, você gastaria suas últimas horas de vida tentando salvar o planeta ou ficaria com as pessoas que ama? Eu acredito que tentaria salvar o planeta para não ter somente algumas horas com quem eu amo, e sim o resto da vida inteira. Mas convenhamos que é bem fácil dizer isso quando o mundo não está acabando, já que em uma situação real seria bem mais difícil tomar essa decisão. Pois se você decidisse ajudar, com certeza correria o risco de morrer de formas terríveis, como aquele soldado que foi esmagado pelo elevador. Sem contar que você teria que ter uma coragem enorme para sair por aí com o mundo desabando na sua cabeça. Enquanto isso, a IA da estação espacial diz para Pei Tian que a Terra não poderá ser salva e que eles devem hibernar até que outro planeta habitável seja encontrado. E como a sua família está na Terra, o cara fica desesperado, e para tentar acalmá-lo e fazê-lo hibernar, a IA da estação joga um gás sonífero na cápsula, mas Pei Tian arranca alguns fios para conseguir sair de dentro dela. Como consequência, a IA acorda Makarov na esperança de que ele o detenha. Porém, justamente o oposto acontece, e ele decide ajudar o cara a chegar até o centro de comando da estação espacial para cancelar essa ordem. Logo, os dois vestem os trajes e iniciam uma escalada pelo lado de fora da espaçonave. Só que a inteligência artificial decide sabotá-los, acelerando a velocidade em que a estação gira. Como consequência disso, os dois começam a flutuar sem rumo, e Makarov se sacrifica para salvar Pei Tian e dar continuidade ao plano deles. De volta à Terra, os jovens encontram um avião de resgate que caiu e que estava transportando um caminhão. Ao entrarem no veículo de 4 rodas, um sobrevivente chamado Liu Yi, que está em pânico, tenta atacar Handuo, mas Liu Ti consegue salvá-la e acalma o rapaz explicando que não vão lhe fazer mal. Logo, o capitão entra em contato através do rádio do caminhão para pedir suporte, sem saber que os jovens estão dentro dele. Liu Ti até pensa em ignorar o pedido de ajuda, mas muda de ideia ao pegar o cartão do seu avô e se lembrar do sacrifício que o cara fez para tentar salvar o planeta. Passando para os militares, depois de andarem incansavelmente por horas enfrentando todo tipo de adversidade, eles finalmente chegam ao motor e ficam arrasados ao descobrirem que a lava o destruiu completamente. Irritado por ter perdido tantos parceiros à toa, Zhou Tian dispara no núcleo que eles carregaram durante toda a viagem. Como consequência, o capitão pensa em finalizá-la com seu fuzil, mas no último instante muda de ideia e atira no nada. Quando tudo parecia estar perdido, Liu Ti chega no local com um caminhão para lhes dar carona. Porém, o capitão está bem abatido e diz que a missão já era, porque Zhou Tian quebrou o núcleo. Mas felizmente a moral do capitão muda, quando Liu Ti fala que tem um núcleo novo a bordo do caminhão. Uma vez que a esperança é restaurada, eles começam a ir em direção a uma ilha chamada Sulawesi, para consertar os motores que tem lá. De volta ao espaço, Pei Tian chega no centro de comando da estação e usa um aparelho para hackear a porta e assim conseguir entrar. A inteligência artificial então informa que só está seguindo as ordens do governo unificado e que Pei Tian será preso por desobedecê-los. E o que é bacana nesse filme é que os personagens realmente agem como pessoas normais, já que o Capitão Wang demonstra ser um cara bem frio na maior parte do tempo. Porém, quando as coisas começaram a dar errado, ele perdeu o controle e até ficou desanimado, como qualquer um ficaria. Já Liu Ti e Handuo não bancaram os jovens heróis como na maioria dos casos. Na verdade, eles agiram como adolescentes normais, pensando mais em si mesmo do que nos outros, pois eles quiseram desistir várias vezes para voltarem para suas casas e passarem as suas últimas horas em paz. Mas no fim, a morte de Shang acabou lhes motivando a continuar. Retornando para a Terra, Liu Ti e os militares chegam a Sulawesi e ficam felizes ao perceberem que os outros já haviam consertado os motores. Mas antes que pudessem ter tempo para comemorarem, Moss, que é a IA da estação, inicia uma transmissão global para explicar que apesar da grande maioria dos motores estarem funcionando, ainda assim eles não terão a força necessária para se afastar de Júpiter, que está sugando quase todo o oxigênio da Terra. Além disso, Moss também revela que os cientistas se precaveram e armazenaram dentro da estação espacial cerca de 300 mil embriões humanos, milhares de sementes para plantar vegetais, os mapas genéticos de todos os animais do planeta e livros contendo o conhecimento adquirido pela humanidade, para assim recomeçar a vida humana em outro planeta. Ao descobrirem que estão condenados, Liu Ti e os outros ficam devastados e Moss se despede deles, agradecendo a todos e dizendo que eles devem aproveitar os seus momentos finais ao lado das pessoas que amam. Ao olhar para o céu e pensar na sua vida, Liu Ti se lembra de quando era pequeno e seu pai, Pei Tian, lhe disse que Júpiter era como um enorme balão, porque esse planeta é composto em sua maior parte por hidrogênio. Essa simples lembrança desperta uma ideia na cabeça de Liu Ti, já que Júpiter está sugando o oxigênio da Terra, e como ele é feito de hidrogênio, basta uma pequena faísca para causar uma grande explosão. Então ele compartilha sua ideia com Liu Yi, mas o jovem conta que a distância entre a Terra e Júpiter é grande demais, e que nenhum míssil continental conseguiria percorrer tamanha distância para provocar a explosão. Nesse instante, Liu Ti tem outra ideia e pede ajuda dos militares. E aí eles vão até um dos motores, já que a ideia consiste em usar o raio emitido pelo motor para provocar a explosão que irá afastar a Terra de Júpiter. E para conseguir reconfigurar o motor de modo que o raio alcance Júpiter, os jovens e também os militares arriscam suas vidas, como Liu Ti, que quase foi esmagado enquanto tentava destravar uma peça emperrada. Porém, para religar o motor, os militares percebem que terão que empurrar um pino que pesa várias toneladas. Usando o rádio, o Capitão Wang pede ajuda de todos os moradores e militares que estão nas proximidades, para ver se juntos conseguem empurrar o pino. Só que eles ignoram
ignoram o pedido, porque pensam que não há mais esperança. Um deles, inclusive, até desiste de viver. Sabendo que ninguém viria cooperar, Han Duo, Liu Yi e Zhou Qian correm para ajudar os militares, mas durante o trajeto, um desabamento acontece, e Zhou Qian se joga em cima dos jovens para protegê-los. Como consequência disso, uma viga de metal perfura seu corpo, e ela não resiste e morre. Emocionada pelo fato de Zhou Qian ter se sacrificado para salvar sua vida, Han Duo consegue acesso ao sistema de transmissão global para falar com todos que estão nas proximidades. Então ela faz um belo discurso sobre manter a esperança viva mesmo em momentos ruins, fazendo assim com que todos que estão indo ver as suas famílias dessem meia volta e voltassem para ajudá-los. E agora, com a ajuda de dezenas de pessoas, eles conseguem empurrar o pino e o motor é ligado. Só que para a surpresa de todos, o raio chega perto de Júpiter, mas não consegue alcançá-lo para desencadear a explosão. Acompanhando tudo do espaço, Pei Chang percebe que a estação tem toneladas de combustível armazenado e que pode jogá-la no raio para que a explosão alcance Júpiter e salve a Terra. Porém, a inteligência artificial que está controlando a estação não permite executar esse plano. Então Pei Chang pega a garrafa de vodka que ganhou do seu amigo Makarov e incendeia o computador da IA, assumindo assim o controle da estação. Percebendo que seu pai iria se sacrificar, Liu Ti fica desesperado e pede para desligarem um raio. Nesse instante, Pei Chang se lembra dos bons momentos que passou com o jovem e pelo rádio pede desculpas por tê-lo abandonado. Ele então joga a estação espacial no raio e uma enorme explosão acontece, afastando a Terra de Júpiter. Como efeito colateral, tremores e desabamentos tomam conta do planeta. Shin consegue se segurar em um ferro para não cair. Já Han Duo começa a desabar e sem pensar duas vezes, Liu Ti pula junto com ela e ativa a cápsula em forma de bolha para salvá-la do impacto. 3 anos depois, descobrimos que o jovem se tornou um herói, ganhando o respeito de todos da cidade por ter ajudado a impedir a extinção da raça humana. Agora ele é motorista de caminhão, seguindo os mesmos passos do seu avô. Por fim, a situação do planeta é normalizada e os motores voltam a funcionar. Uma nova esperança surge e a Terra começa a ir na direção de outro sistema solar, para ter um sol de volta e restaurar a vida na superfície do planeta. Fala galera! Você aceitaria abrir mão de ficar com a sua família para ir ajudar Liu Ti e os outros militares? Me contem nos comentários. Ah, e esse filme tem uma continuação que acabou de sair. Se vocês quiserem ver ela aqui no canal, caprichem no like. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.